Dando sequência à nossa série de entrevistas com pré-candidatos a deputado federal pelo Amazonas, a nossa convidada é pela primeira vez vereadora do município de Itacoatiara. Nasceu em Manaus, mas é filha de pais itacoatiarenses. Deu início à vida pública acompanhando o sogro, que foi vereador de Itacoatiara por 4 mandatos, e o marido, que teve 2 mandatos. Seja muito bem-vinda ao Real Time 1 Entrevista, a vereadora Andréia Amara, de Itacoatiara, do PSD, que está colocando o nome para disposição para concorrer uma vaga na Câmara Federal. Bem-vinda. Muito obrigada. Vereadora, o que levou a senhora a colocar o seu nome dentro do seu partido como pré-candidata a deputada federal? Eu quero agradecer aqui o convite e a oportunidade que o portal está nos dando, a gente, mulher, ter um pouco de transparência e falar um pouco da nossa luta como mulher. O meu nome foi lançado devido a eu ter um conhecimento na política dos municípios. Sabemos que o nosso município ele tem uma carência, né, de causas políticas, saúde e outras demais políticas para o nosso município. Quando me decidi ser candidata, era para continuar na luta como mulher. Recebi o convite do senador Omar e fiquei muito feliz e, por que não, aceitar, sabendo qual é o nosso desejo para o nosso município e os demais também. Mas quando a senhora fala de colocar seu nome à disposição, é preciso ir além dos limites de Itacoatiara, é preciso visitar outros municípios. Quais os municípios a senhora já tem visitado? A gente tem visitado bastante também a capital, né? Nós temos visitado Itapiranga, Altazes e outros municípios também que a gente está galgando. Estamos em conversa para a gente chegar até esses municípios. Entendi. A senhora citou, então, Itapiranga, Altazes, Manaus, que é a capital. E quando a senhora vai visitar um município como esse, qual o principal problema que a senhora encontra nessas regiões? A saúde, né? Nós temos um problema muito grande na saúde da mulher. Então, a gente tem falado muito sobre a saúde e a nossa economia também. Saúde e economia, então, vão nortear um possível mandato da senhora na Câmara? Correto, sim. Qual a ideia que a senhora tem de uma média de votos que a senhora deve receber? Eu não fiz uma ideia de votos. Quando eu lancei o meu nome, eu decidi correr atrás e chegar no objetivo. Não tenho quantidade de votos. Eu quero alcançar um voto para me ser eleita. A senhora tem ideia de quanto o seu partido precisa fazer para eleger um deputado federal? Nós temos candidatos a deputado federal do meu partido que teve mais de 100 mil votos. Então a senhora acredita que esse número é suficiente? Sim. Acredito, sim. 100 mil. Os especialistas que observam o cenário eleitoral garantem que o número de votos que é necessário para eleger um deputado federal está na casa de mais de 200 mil votos. Então, seria um número muito abaixo, esse número que a senhora está me passando. Mas aí não é só um voto de um candidato, né? Nós temos uma equipe de candidatos também. Certo. E quantos candidatos a senhora acredita que o PSD, que é o seu partido, deve eleger para a Câmara Federal? Acredito que 2 candidatos. Com uma média de quantos mil votos? Acredito que acima de 100 mil votos cada candidato. Eu não posso te falar especificamente em números. Né? A minha equipe ainda está sentando, está organizando sobre essa quantidade de votos. Entendi. Vamos falar de campanha da senhora agora, e depois a gente ir para o campo das ideias novamente. A senhora acredita que vai gastar quanto nessa eleição? Não, valores eu ainda não posso te falar. Eu não trabalho só. Nós temos equipe, nós temos pessoas que estão organizando, dependendo até onde a gente conseguir chegar, então eu não posso te falar números exatos. A senhora mencionou numa resposta anterior que o seu partido tem nomes fortes, tem nomes importantes.
E a senhora também mencionou numa resposta anterior que o seu partido deve fazer, em média, de 1 a 2 ali, que é aquela margem que a gente tem falado com os outros entrevistados aqui também. Claro que a senhora acredita na sua candidatura e se a senhora pudesse nominar, a primeira vaga seria a sua e uma segunda vaga seria de quem na Câmara Federal pelo PSD? Acredito muito no deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara dos Deputados em Brasília. Perfeito. O que fazer chegando na Câmara Federal para ser diferente dos políticos tradicionais, vereadora? Eu acredito muito que aonde tem mulher, sempre há pautas das mulheres, né? E uma das pautas que eu vejo uma necessidade, que a gente fala muito da violência doméstica. Eu acredito assim que como tem leis que sejam contratados, que sejam obrigadas empresas a contratar deficientes, eu acho que deveria ter essa lei também que contratasse mulheres, a empresas que contratassem mulheres que sofrem essa violência doméstica, porque muitas delas se sujeitam a viver na violência por não ter essa oportunidade de sustento aos seus filhos, à sua família. A senhora, desde que começou essa entrevista, está sempre tocando no assunto mulher, o direito das mulheres, a saúde da mulher. Essa é a sua principal bandeira que a senhora, caso eleita, vai levar para o Congresso? Ou tem uma outra? Sim, é uma das minhas preferidas, porque eu acredito muito nas mulheres, eu acredito no potencial das mulheres, nas causas das mulheres, porque nós sempre estamos defendendo alguma causa, né? Mas a minha causa, especificamente, é a das mulheres. A gente tem uma quantidade muito grande de mulheres e a gente precisa acreditar nas mulheres. A bandeira feminina, então, vai ser levada pela senhora para o Congresso. Bom, a senhora será uma deputada governista? Sim, sim. Como é que a senhora vai, então, se Jair Bolsonaro for eleito, ou Lula? O Lula está sinalizando apoio muito forte ao senador Omar Aziz, mas o PSD é tido de uma forma diferente com o presidente Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro ganhar, como é que vai ser a sua postura diante do presidente? A gente quer que as coisas sejam em benefício ao nosso Amazonas, né? Nunca vou deixar e não vou esquecer as pautas para o nosso Amazonas. Falar um pouco do nosso presidente, eu vou falar pelo que ele está fazendo no nosso Amazonas. Né? Não está agradando muito, mas estando lá, e se ele for o presidente, a gente vai sempre buscar benefício e melhoria para o nosso Amazonas. A senhora está dando um tom nesse seu discurso, pela minha percepção, um pouco amistoso, o que difere bastante de integrantes do seu partido, que é o senador Omar Aziz, presidente da sigla aqui no Estado, e do vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. A senhora, então, teria um pouco mais de independência com relação a esse apoio ou não apoio a Jair Bolsonaro? Não, eu não apoio o presidente Jair Bolsonaro, eu quero deixar muito claro. Até pelo que o presidente tem feito para o nosso Amazonas. Você me fez a pergunta de que se ele fosse reeleito, a gente não tem como trabalhar contra o nosso Amazonas. Caso eleita, as suas emendas individuais seriam destinadas a quais segmentos? As principais emendas? Uma delas, como me citei desde o início, a saúde, e outras, a economia, né, que do nosso Amazonas, do Brasil, foi bastante afetada devido a essa pandemia. O turismo, fora o nosso turismo, a gente também teve os nossos cantores, né, a nossa cultura, que recentemente foi vetada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. A senhora mencionou ainda há pouco a Zona Franca de Manaus. Como alternativa, muita gente observa o garimpo em terra indígena, o garimpo na Amazônia, o mercado madeireiro, ou mesmo a exploração de minérios nessas regiões, nessas reservas. Como a senhora enxerga essa possibilidade? Eu sou totalmente contra a questão ambiental. Eu acredito que a exploração do homem, eles mesmos vão pagar pelos seus próprios atos. Eu sou contra.
Agora, quanto ao presidente Jair Bolsonaro, a senhora começou a mencionar no começo dessa conversa, a senhora acha que o presidente Jair Bolsonaro é o pior de todos os tempos para o Amazonas como presidente ou ele está fazendo um bom governo? Eu vou taxar o nosso presidente da forma que ele está tratando o nosso Amazonas. Para mim, ele está sendo o pior presidente para o nosso Amazonas, sim. A senhora acredita que fazer política virou uma questão de negócios, um balcão de negócios? Não posso acreditar dessa forma. Por qual razão? Eu acompanho como sou política no nosso município e eu não trato a política como negócio. Eu trato ela como um benefício para a nossa população, para o nosso estado. Então, eu não posso acreditar que virou um balcão de negócio. Como a senhora avalia o prefeito da sua cidade, Mário Ibrahim? O nosso prefeito, ele está no primeiro mandato dele. A gente tem muitas coisas, sim, a ser ajustado, mas eu não posso dar uma nota ainda que o nosso prefeito está com um ano. Mas acredito que está melhorando, muitas coisas têm que ser ajustadas, sim, e a gente está para contribuir com a gestão do atual prefeito Mário Ibrahim. Como a senhora avalia o governo de Wilson Lima? Eu estou muito confiante no governo, no governador Wilson Lima, porque eu pude acompanhar muitas coisas sendo traga para o nosso município, em benefício ao nosso município e outros municípios também. Entre Omar Aziz e Arthur Neto, qual o favorito no seu município? Eu vou sempre levantar a bandeira para o meu lado, né? Senador Omar Aziz. Vamos trabalhar para isso, para que seja o primeiro aqui em Itacoatiara. Quando a senhora visita os municípios que a senhora mencionou mais cedo na nossa entrevista, o que mais lhe incomoda ao perceber a vida que essas pessoas levam? Como eu te falei no início da nossa entrevista, para mim é a saúde. Nós ainda estamos no município, quando eu falo em questão de município, a nossa saúde ela está bem precária em relação ao município. O Brasil vai ficar melhor, ficará igual ou tende a piorar, seja com Bolsonaro ou seja com Lula? Eu acredito que com o Lula o nosso Brasil vai melhorar sim. Vereadora, muito obrigado pela entrevista, obrigado por ter atendido o Real Time 1. Boa sorte nessa caminhada aí, se for confirmada na convenção como candidata a deputada federal. E boa sorte na jornada também como parlamentar municipal aí no município de Itacoatiara. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Eu conversei aqui com a vereadora Andréia Amara, do município de Itacoatiara. A você que acompanhou essa entrevista, eu peço que curta, comente ou compartilhe e também inscreva-se em nosso canal no YouTube, portal Real Time 1.